Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal, Landing Page para Advogados. No vídeo de hoje, nós vamos mostrar as 10 áreas com mais demanda por advogado no Google Ads. Então, se você quer saber quais são essas áreas, e a gente não só vai mostrar quais são essas áreas, mas também vamos mostrar os pontos positivos das estratégias digitais de cada uma dessas áreas e também alguns pontos negativos. Então, se você quer saber, fique de olho nesse vídeo que com certeza vai fazer muito sentido para você. Bom, sem mais delongas, vamos para o que interessa aqui nesse vídeo, só contextualizando para você que de repente não sabe como é que funciona o Google Ads, de repente você até já viu como é que, já viu alguém falar, mas não sabe de fato como é que funciona na prática. Só uma explicação rápida aqui, o Google Ads, você faz anúncios na rede de pesquisa. É claro, o Google Ads não se limita somente a esses anúncios aqui. O Google Ads você tem outras possibilidades de criar anúncios para aparecer em outros lugares, tá? Mas vamos limitar aqui a nossa explicação na rede de pesquisa do Google Ads. Por exemplo, quando alguém faz uma pesquisa relacionada, por exemplo, aqui, advogado de família BH, por exemplo, é uma busca de uma pessoa que tem intenção de encontrar um advogado de família e ela diz especificamente o lugar onde ela quer encontrar esse advogado de família. No caso aqui em BH, no caso Belo Horizonte. Então, ou seja, vão aparecer aqui vários anúncios de pesquisa, vão aparecer 4 anúncios de pesquisa aqui nas primeiras posições, e nesse caso aqui as pessoas podem clicar aqui nesse anúncio e serem redirecionadas para uma landing page, uma página na qual a gente vai mostrar mais adiante também. O objetivo dessa página é fazer com que as pessoas entrem em contato contigo pelo WhatsApp, tá? Somente uma explicação breve aqui como é que funciona o Google Ads para advogados, mas a gente também tem um vídeo aqui, ó. A gente tem o nosso canal aqui, se você quiser dar uma olhada aqui, nós temos vídeo para quase todos os tipos aqui, vale vídeos sobre diversos outros assuntos. Deixa eu ver aqui. Esse aqui, ó, Google Ads para advogados, o que é e como funciona. Aqui tem um vídeo de 22 minutos explicando aqui como é que funciona o Google Ads para advogados, mas por cima é essa explicação, tá? Vamos mostrar aqui as top 10 áreas por demanda por advogados no Google Ads, e são áreas que a gente fez pesquisas no planejador de palavras-chave, tá? Então, ou seja, o nosso principal critério é, por exemplo, se teve uma busca principalmente já busca por advogado, já, por exemplo, pessoas que já buscam ativamente por advogado bancário, por exemplo, é a área número 10 aqui, por exemplo. A gente pega já o clique do fundo, a busca do fundo de funil, vamos dizer assim, que são pessoas que já sabem que precisam de um advogado, mais especificamente de um advogado de uma área em especial, nesse caso aqui, da área bancária, tá? Essa é a 10ª área com mais demanda que a gente acreditou aqui, tá? Que a gente viu, que identificou que tem mais demanda, porque são 1.600 buscas por mês ativamente por advogado bancário, justamente aqui por esse termo específico, tá? Advogado bancário, tá? Mas não se limita a isso, a gente vai mostrar mais aqui adiante algumas outras buscas que são feitas, que são interessantes também para o advogado bancário também se posicionar, tá? Alguns pontos a favor das estratégias digitais da área bancária, que a gente identifica aqui, que são honorários iniciais, que você pode cobrar logo no início do processo, desde o início, né? E você pode também fazer acordos em pagamento pelo banco de forma à vista, tá? Os bancos também muitas vezes oferecem essa possibilidade para o advogado, né? E a gente acredita que alguns pontos contras, que a jornada de compra do potencial cliente tende a ser curta, sendo a única objeção, de fato, o pagamento iniciais dos honorários que o cliente terá que pagar logo no início, tá? E alguns serviços com alta demanda, então, ou seja, você não precisa limitar somente você posicionar aqui seus anúncios para aparecer somente para pessoas que buscam por advogado bancário, tá? Você pode posicionar para outros serviços específicos, por exemplo, você pode fazer anúncios específicos aqui para golpe do Pix, por exemplo, são 14.800 buscas por mês, especificamente pelo termo golpe do Pix. Por exemplo, juros abusivos também, são 12.000 buscas por mês por esse termo. Conta bancária bloqueada, esse é uma demanda um pouco menor, mas também bem qualificada, são 320 buscas por mês. Então, ou seja, na área bancária a gente acredita que seja esse é um panorama aqui, tá? E uma landing page que a gente fez na área bancária, essa aqui, ó. Você está pagando mais do que deveria para o banco, no caso, muito provavelmente também é uma landing page para revisão de juros abusivos, tá? Juros de financiamento, juros de RMC, enfim, de RCC, são todos esses trabalhos que você pode destacar dessa landing page de juros abusivos aqui, que também tem uma demanda interessante, tá? A 9ª área com mais demanda que a gente viu aqui no Google Ads é por advogado de trânsito, tá? Advogados de trânsito a gente não colocou aqui, mas são 2.900 buscas por mês, tá? Então, ou seja, tá faltando esse detalhe aqui, mas são quase 3.000 buscas por mês por advogado de trânsito especificamente, tá?
Pontos a favor das estratégias também, que é uma alta demanda, tá? E pode ser direcionado para um público específico, por exemplo, como Uber ou os outros aplicativos de transporte, motorista de transporte também. E também você tem a possibilidade também de cobrar honorários iniciais na área de trânsito, né? E alguns pontos contra é que cada órgão de trânsito tem, de Estado, e os tribunais têm um entendimento diferente, dificultando assim a escala. Então, ou seja, se você tem uma tese, você tem uma forma de trabalhar num tribunal específico dentro do seu estado, isso pode dificultar também você atender outros estados, atender de forma nacional. A gente tinha até um cliente aqui também que ele focava somente em Santa Catarina, ali no máximo em um outro estado ali próximo, por exemplo, como o Paraná. Mas isso a gente identifica mesmo com o advogado, às vezes tem um pouco mais de dificuldade de escalar para fazer a nível nacional, justamente nesse sentido. E também a gente não colocou aqui também, mas você pode ter concorrências também de empresas que não são de advocacia, não são escritórios de advocacia. Você tem aquelas assessorias, você tem aqueles despachantes também, que alguns casos também são concorrentes dos advogados. Então, que esses anunciantes que não são advogados, eles podem prometer resultados, né? Eles podem ser mais agressivos na comunicação, e aí sim, eles podem trazer um potencial cliente, trazer um lead ali de forma mais barata do que um advogado, né? O serviço com alta demanda que a gente viu aqui na área de trânsito, CNH suspensa, que são 3.600 buscas por mês, CNH cassada, 2.900 buscas por mês especificamente, e também foi pego no bafômetro, vou perder a carteira também, é um clique ali, é uma busca de uma pessoa também que já foi pega no bafômetro, está com uma situação ali já uma urgência bem latente, são 1.300 buscas por mês, tá? Oitava área com mais demanda aqui que a gente viu no Google Ads por advogado é um advogado empresarial, são 3.600 buscas por mês, tá? Pontos a favor do advogado empresarial, altos honorários e possibilidade de vender um produto mais barato, por exemplo, um contrato, por exemplo, né, para ter um cliente na casa e você fechar outros produtos de alto valor futuramente, por exemplo, de assessorias completas, de compliance, de repente no trabalhista, né, você pode vender também uma assessoria completa, né, por exemplo, para registrar os funcionários, para ter o contrato de trabalho dos funcionários, enfim, você pode ter esses trabalhos aqui dentro do trabalhista, né, do empresarial, desculpa. E pontos contra nas estratégias digitais da área empresarial. A jornada de compra do potencial cliente tende a ser mais longa, né? Ou seja, ele tem muitas coisas a considerar antes de tomar uma decisão, casos de alta complexidade e de um público também que tende a não ser muito consciente, né? Precisando de educar com conteúdo. Então, ou seja, isso que a gente identifica aqui dentro da área empresarial. Uma ideia que a gente até colocou aqui, por exemplo, você pode anunciar seu Instagram, conta de Instagram bloqueada, por exemplo. Porque quem tem Instagram bloqueado e vai atrás de fazer um processo judicial, quem vai atrás de um advogado procurar para desbloquear um Instagram, muito provavelmente monetiza esse Instagram, usa esse Instagram como uma empresa, né? Usa para vender serviços, para vender produtos. E essas pessoas, muito provavelmente, se usam o Instagram para monetizar, se ganham dinheiro no Instagram, são empresas. Então, ou seja, você pode pegar esse público, ou seja, que já tem essa urgência, que pode pagar, que precisa resolver isso o quanto antes, e você pode pegar esse tipo de público também, que pode ser interessante, né? Ou seja, você soluciona um primeiro problema desse cliente, né? Que muito provavelmente é uma empresa, e futuramente você pode ter esse cliente na casa e você pode vender outros serviços para esse cliente também. Então, é uma estratégia que, de repente, você poderia testar aí no seu escritório, tá? A área também do consumidor, que é a 7ª área com mais demanda no Google Ads, tá? Na área do consumidor são 5.400 buscas por mês. Do pontos a favor, nós acreditamos que são cobranças de honorários iniciais, e também pontos contra das estratégias da área do consumidor, que poucas ações de fato valem a pena, né? Sendo necessário nichar em alguns casos, por exemplo, você partir para a área da saúde, eventualmente você também fazer um pouco da área bancária, né? Por exemplo, isso acontece, deixa eu voltar um pouquinho atrás também, na área do bancário, por exemplo, em golpe do Pix, por exemplo, chegam 80% das pessoas que entram em contato, eventualmente vão ter ali, sofrendo um golpe do Pix de R$300, R$200, então, ou seja, acabam não valendo a pena o seu esforço do advogado entrar de fato com uma ação, né? Por exemplo, juros de conta bancária bloqueada, a mesma coisa, a pessoa tem, quanto você tem na conta bancária? Quanto você tinha na conta? R$200, R$300 também, ou seja, acaba não valendo muito a pena, ou seja, então você tem que filtrar bastante esse ponto para das pessoas que chegam no comercial e ver, de repente, o que vale a pena, o que não vale a pena, né? E a mesma coisa na área de trânsito, por exemplo, especificamente
em atrasos de voo, cancelamento de voo, no passageiro aéreo como um todo, tá? Então, ou seja, você também tem muitos concorrentes que não são advogados, por exemplo, são startups, né, que tem, que além de prometerem resultado, de poderem, de falar que as pessoas vão ganhar R$ 2.000 para entrar com uma indenização, ganha uma indenização de R$ 2.000, enfim, entre outros tipos de comunicação, são empresas também que têm muito dinheiro para poder anunciar e sempre aparecem nas frentes, sempre aparecem nas primeiras posições, tá? Então, ou seja, é algo também que você pode considerar, tá? Mas, de fato, que tem uma alta demanda, sim. De fato, o voo cancelado direito, por exemplo, são 1.900 buscas por mês. Negativação indevida também, que é um serviço também dentro da área do consumidor que também você poderia testar, são 1.600 buscas por mês, tá? Então, ou seja, por exemplo, esse é um exemplo aqui de landing page da área do passageiro aéreo mesmo, da companhia aérea atrasou ou cancelou o seu voo. Então, ou seja, essa é uma landing page que nós criamos aqui para esse advogado. A sexta área com mais demanda no Google Ads por advogado é advogado tributário, tá? Então, ou seja, são 6.600 buscas por mês. Esse número até nos surpreendeu aqui um pouco também, que realmente tem bastante demanda. E os pontos a favor que nós acreditamos aqui, que são altos honorários, que são teses consolidadas pelos tribunais, e a maioria das áreas. A jornada de compra do potencial cliente tende a ser mais longa, né? Então, ou seja, ele tem muitas coisas para considerar. E em caso de alta complexidade, também que limita um pouco a escala. E também a gente poderia colocar aqui também que é uma área com baixa consciência. Então, ou seja, você não poderia anunciar, por exemplo, de recuperação de valores tributários para um nicho específico dentro do Google Ads. Por quê? Por exemplo, se donos de restaurante ou donos de posto de gasolina poderiam ter um imposto para ser restituído. Claro, pode existir algum tipo de busca. Esse tipo de empresário, esse tipo de dono de empresa pode de fato procurar no Google, mas a grande massa, a maior parte ali dos donos de impostos, a maior parte dos comerciantes, né, seja lá qual for a categoria, não vai saber sobre os seus direitos. Então, ou seja, você tem que mudar um pouco a estratégia. Você de repente pode ter que testar outras fontes de tráfego além do Google Ads. Por exemplo, um anúncio no Instagram, anúncio no Facebook, anúncio no LinkedIn, enfim, você pode fazer essas diversas variações, porque, via de regra, não é um público com muita consciência, não é um público que sabe muito sobre seus direitos na área tributária, né? Ou seja, um serviço com alta demanda que de repente você poderia testar é execução fiscal, que são 8.100 buscas por mês. Está aqui um exemplo também de landing page da área de execução fiscal, né, de cobranças por dívidas tributárias, tá? Então, ou seja, você pode atuar dentro do tributário testando essas áreas, tá? Número 5 aqui é advogado imobiliário, são 8.100 buscas por mês para advogado imobiliário. Alguns pontos a favor também de honorários iniciais, tá? E possibilidade de prestar consultorias também de forma recorrente, dependendo do público que você for atrair ali. Por exemplo, se for atrair, por exemplo, uma imobiliária, né? Você conseguir atrair um cliente imobiliário que estiver pesquisando no Google, também é interessante. Ou corretores de imóveis, né, que vão precisar desse trabalho de forma recorrente. E pontos contra das estratégias digitais caso de alta complexidade também, que limita também um pouco a escala, tá? E o que nós acreditamos aqui também que seja serviço com alta demanda, que nós pesquisamos aqui, uso capião é uma grande, praticamente massiva mesmo, número de buscas por uso capião. São 90.000 buscas por mês, ali em média quase 3.000 buscas por dia, somente pelo termo uso capião, né? Ação de despejo também são 4.400 buscas no Google Ads, por exemplo. Essa é uma landing page que nós criamos aqui de uso capião, tá? Regularização de imóveis através da uso capião, então, ou seja, você pode também testar e colocar para rodar e ver o que funciona para você no seu escritório de advocacia. A quarta área com mais demanda no Google Ads é advogado de família, tá? Advogado de família, especificamente por esse termo, são 12.000 buscas por mês, 12.100 buscas por mês. Os pontos a favor que nós acreditamos aqui, que são possibilidade de cobrar honorários iniciais, e alguns produtos podem ter tickets bem altos, por exemplo, como o divórcio, dependendo do divórcio que você for fazer, inventário também, tá? Tem tickets até acima de R$ 30.000, holding familiar também é a mesma coisa, tá? E pontos contra das estratégias da área de família, por exemplo, que a jornada do potencial cliente também tende a ser mais longa. Por exemplo, no divórcio, a pessoa tem muita coisa a considerar antes de fato entrar com o divórcio. A pessoa precisa ver se vale a pena, precisa conversar com a família, precisa conversar com pessoas próximas, então isso acaba dificultando, né? Por exemplo, na área de inventário também, o comercial tende a ser mais complexo, né? Por exemplo, que são vários herdeiros, são vários decisores, são várias pessoas para tomar decisão, então, ou seja, você não precisa não necessariamente convencer uma pessoa, você precisa, de repente, às vezes convencer 4 pessoas, 5 pessoas, até mais, né? Então, dependendo do caso. Então, isso também limita um pouco também, o comercial deixa um pouco
a coeficiência do comercial ali, do fechamento de contrato, precisa ser mais, de fato, eficiente, né? Em casos de alta complexidade também, que limita um pouco a escala, e também que a gente poderia acrescentar aqui também que, no caso da área de família, existe muita objeção da defensoria pública, né? Por exemplo, mas eu posso ver com a defensoria aqui e tal, da pensão do meu filho, eu vou ver com a pensão, eu vou ver com a defensoria, você faz gratuitamente, você é advogado de defensoria, enfim, ou seja, é um público também que tem muito difundido, né, de forma geral, que é possível entrar com um processo através da defensoria pública, que isso acaba limitando também, sendo uma objeção também bem latente na área de família, né? Ou seja, serviços com alta demanda, que nós acreditamos aqui também, divórcio também, que são 14.800 buscas por mês, inventário são 18.100 buscas por mês, e pensão alimentícia, que são 49.500 buscas por mês. Então, ou seja, são áreas também na área de família, são serviços dentro da área de família que são muito interessantes, tá? Número 3, aqui o nosso top 3 aqui de áreas com mais demanda no Google Ads é advogado previdenciário, são 14.800 buscas por mês, especificamente pelo termo advogado previdenciário, as estratégias a favor dentro da estratégia da área previdenciária, são honorários de curto e médio prazo ainda no administrativo, que podem ser interessantes, né? E o público com maior vulnerabilidade, com dificuldade de tecnologia, que muitas vezes tem a objeção de golpe, então, ou seja, você também pode ficar atento também que essa é uma objeção também que aparece dentro do previdenciário. O serviço previdenciário com alta demanda, quase todas as áreas, quase todos os serviços dentro do previdenciário tem alta demanda, tá? PPC e Luas, 49.500 buscas por mês. Auxílio doença, 33.000 buscas por mês. Auxílio acidente, 18.000 buscas por mês. Aposentadoria por invalidez, 33.000 buscas por mês. Então, ou seja, se a gente for alongar aqui, até mesmo se a gente usar um pouco mais no próximo passo, né, do auxílio doença, né? Auxílio doença negado, BPC Luas negado, a gente vai ter uma alta demanda. Auxílio acidente também vai ter uma alta demanda. Auxílio acidente negado também, a mesma coisa. Então, ou seja, são serviços aqui, tá? Em alguns casos também, isso não é não tão grande quanto nas outras áreas, né, do consumidor, e em outras de trânsito, né? Por exemplo, você também pode competir com assessorias também, que não são advogados, que não são empresas de escritório de advocacia, mas no previdenciário isso acaba não sendo uma objeção tão grande, não acabam sendo concorrentes que acabam, de alguma forma, tomando que não acabam influenciando muito no digital em si, tá? Mas na parte de venda, isso talvez as pessoas podem ter objeção também do CRAS, né? Por exemplo, o CRAS, às vezes assistente social fala que não precisa do advogado, enfim, então isso acaba sendo uma objeção também, mas isso muito mais na parte comercial do que na estratégia digital como um todo, tá? Advogado criminalista também, tá? São 40.000 buscas por mês e o pontos a favor da estratégia criminal, que são demandas recorrentes em 24 horas por dia, também honorários iniciais, dependendo dos honorários iniciais, são bem expressivos mesmo, e pontos contra nas estratégias digitais do criminal. Concorrência alta e custo por clique muito alto mesmo, uma concorrência bem alta, tá? Então, ou seja, a gente vê também com uma demanda alta, mas por ser uma urgência muito grande das pessoas precisarem resolver um problema criminal o mais rápido possível, também existe uma urgência, existe uma concorrência muito grande para advogados e inflacionando assim um pouco do clique, tá? Então, ou seja, e também tem que ser nessa parte do comercial também, de saber conversar com o público, saber conversar com esse tipo de público que vem do criminal, então, ou seja, é algo também que pode influenciar nos resultados, tá? No criminal, a gente acredita que mesmo advogado criminalista, de forma mais genérica, possa ter um potencial de funcionar melhor do que até mesmo de serviços específicos, né? De você anunciar serviços específicos dentro do criminal, tá? Mas isso que a gente acredita que pode funcionar melhor, tá? E a área com mais demanda por advogado no Google Ads é advogado trabalhista e, é uma diferença muito grande, é quase o dobro aqui do segundo lugar. Advogado trabalhista são 74.000 buscas por mês, tá? Então, ou seja, os pontos a favor que nós acreditamos aqui que a alta demanda, a altíssima demanda é a maior entre todas as áreas. Nós aqui falamos aqui para os nossos clientes assim que a área trabalhista, a partir do momento que você começa a trabalhar de forma mais profissional, que você começa a investir mais e aprimorando a parte comercial, você vai ver que é uma demanda infinita, realmente é infinita. Todas as áreas praticamente são assim, acho que tem um pouco dessa característica, mas o trabalhista é muito mais. Parece que realmente
é uma demanda que se renova todos os dias, é uma demanda muito, muito grande e é a maior entre todas as áreas de verdade, tá? A objeção de valor pode ser reduzida, tá? Então, ou seja, porque você vai ter honorários no êxito, tá? Então, mas ao mesmo tempo, a solução também pode ser um problema, porque os recebimentos dos honorários somente no êxito pode ser um problema para quem tem dificuldade com o fluxo de caixa. Então, ou seja, você vai entrar com o processo agora, você fechou com o cliente agora, deu entrar no processo hoje, em junho de 2024, sabe lá Deus quando você vai receber esse processo, pode demorar 1 ano, 2 anos, enfim, pode demorar algum tempo para você começar a ter esse recebimento, mas é uma área também que pode ser bem interessante para você ter demanda no seu escritório, mas e se você não tem problema com fluxo de caixa, poxa, o trabalhista é uma área muito boa mesmo para você se investir, tá? Serviços com alta demanda na área trabalhista, no Google Ads especificamente, trabalho sem carteira ou sem registro, são 2.900 buscas por mês, rescisão indireta são 60 mil buscas por mês, somente por rescisão indireta, assistente de trabalho por 22 mil buscas por mês, tá? Entre outros serviços na área do trabalhista, tá? Só mostrando algumas landing pages aqui que nós fizemos aqui. Por exemplo, essa é uma landing page que nós fizemos aqui na área trabalhista, essa é uma landing page que nós fizemos aqui na área do criminal também, e essa é uma landing page que nós fizemos aqui no previdenciário, na área de família. Então, ou seja, são algumas landing pages aqui que a gente mostrou das áreas de atuação, das top 4 aqui, pelo menos aqui, que não tínhamos mostrado a landing page, mas são essas aqui, tá? Recapitulando aqui, então, as áreas com mais demanda: advogado trabalhista, advogado criminalista, em primeiro e segundo lugar, respectivamente. Terceiro lugar, advogado previdenciário. Quarto lugar, advogado de família. Quinto lugar, advogado imobiliário. Sexto lugar, advogado tributário. Sétimo, consumidor. Oitavo, empresarial. 9, trânsito. E 10, bancário. Então, ou seja, são essas as 10 áreas com mais demandas por advogados no Google Ads em 2024. É claro que esses números podem flutuar muito, porque variam de acordo com o mercado. Então, ou seja, se daqui 6 meses, no final do ano, se você entrar aqui nesse vídeo, talvez algumas dessas áreas podem ter mudado um pouco de demanda, podem ter um pouco mais, um pouco menos, mas a nossa tendência aqui, a nossa visão é que nós acreditamos que esses números só têm aumentado aqui para frente, porque a consciência das pessoas vai aumentar, porque muitos advogados estão produzindo conteúdo, estão informando sobre as pessoas, sobre seus direitos, então cada vez mais essas demandas terão cada vez mais demandas, as pessoas estarão cada vez mais conscientes sobre seus direitos do que nunca, tá bom? E se você também quer fazer uma dessas landing pages aqui, a gente já criou landing pages para advogados para mais de 1.200 advogados de todo o Brasil e no mundo. Se você também não tem a sua landing page, quer começar a fazer a sua landing page para anunciar também no Google Ads, para também aproveitar alguma dessas demandas aqui, só juntando todas essas áreas aqui, juntando todos os serviços que a gente falou, que dá mais de 500 mil de pesquisas por mês, tá? Então, ou seja, são mais... E a gente só limitou só nessa aqui, tá? Se a gente abrir mais o mercado, poxa, é uma demanda muito grande, muito, muito, muito grande. E se você também quer pegar uma fatia desse mercado, também quer testar um pouco desse mercado, tá? Se você ainda não anuncia, né? Se você ainda não anuncia no Google Ads, se você não anuncia no Meta Ads, tá aí um excelente momento para você de fato entrar no digital de cabeça. Então, o primeiro passo que você precisa providenciar é fazer uma landing page do seu escritório de advocacia. Como a gente mostrou aqui, a landing page tem o único objetivo de fazer com que as pessoas entrem em contato contigo pelo WhatsApp. Então, se você não tem sua landing page, nós podemos te ajudar. Então, clica aqui no primeiro link na descrição e fale com a nossa equipe sobre a sua landing page, tá? Então, recado tá dado aí. Espero que vocês realmente tenham gostado desse vídeo. E não se esqueçam também de se inscrever aqui no nosso canal, Landing Page para Advogados, que toda semana tem vídeo novo aqui. E também deixa de seu like também, que com certeza vai ser muito útil, vai ser muito importante para que esse vídeo impacte cada vez mais outros advogados também. A gente fica por aqui. Um abraço, até mais e tchau.